Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Bacana que você nos acompanhe. É sempre legal estar trocando ideias por aqui. Teve gente me perguntando sobre essa luminária do nosso cenário, se são luminárias de PVC. Não, elas são de ferro mesmo, aquele ferro antigo, sabe? Que você usava no encanamento, foi comprado, essas luminárias foram compradas em uma feira de antiguidade. Está compondo o cenário, deixa aqui um ambiente mais agradável, respondendo aos amigos que perguntaram. Vamos lá, vamos tocando o barco aqui. A razão para Thiago Volpi ser mantido no gol do São Paulo. A gente sabe que o técnico Rogério Ceni está fazendo uma espécie de rodízio, priorizando num primeiro momento o Campeonato Brasileiro, para não passar pelo sufoco que passou na última temporada, quando lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada do Brasileirão 2021. Ele quer pontuar logo para conseguir ficar numa situação confortável e, de repente, lá na frente, beliscar até uma vaga para a Libertadores. Vamos lá. A razão para Thiago Volpi ser mantido no gol do São Paulo. Vamos falar sobre isso. É o primeiro jogo de uma sequência de 4 partidas que o São Paulo vai fazer fora de casa. Venceu o Everton com o Everton do Chile pela Sul-Americana com o Thiago Volpi no gol. Foi a última partida no Morumbi, agora serão 4 jogos fora de casa, contando Sul-Americana, contando Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Decisão que o chefe, será que o chefe passou para os jogadores sobre manter o goleiro? Ele falou isso ao lado de um zagueiro que foi titular, foi o destaque do time na última partida, exatamente pela Sul-Americana. Eu acho só que jogador não gosta de chefe. O jogador gosta de quem treina eles. Chefe não. Então, nós somos muito mais amigos do que a relação chefe. Chefes não agradam. Pois é, Rogério Ceni, o chefe não agrada muita gente, mas é o chefe quem tem que decidir. Então a decisão é sua e deve sair nas próximas horas. São Paulo sem barba e com bigode para esse jogo contra o Flamengo? Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso e muito mais. O revezamento está mais do que claro. O técnico Rogério Ceni tem optado por times alternativos em campeonatos diferentes. Claro que ele vai ter que pensar como quando esses campeonatos se afunilarem ainda mais, Sul-Americana, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro a gente já sabe que é pontos corridos, mas o Rogério Ceni tem feito o rodízio, só que o Thiago Volpi tem tudo para ser mantido no gol do São Paulo. Você se lembra que na vitória contra o Everton, o São Paulo ficou sem goleiro na reserva? Por uma determinação da Conmebol, a súmula já tinha sido apresentada 1h30 antes do jogo, com 1h20 o Jandrei reclamou que não estava bem fisicamente, o Jandrei foi cortado, o São Paulo foi para o duelo apenas com o Thiago Volpi como goleiro. O Thiago Couto até estava no Morumbi, mas não pôde ser realizada essa troca. Então, o Thiago Volpi, que foi titular na vitória contra o Everton, ele pode ser mantido no gol do São Paulo, por uma razão muito simples. O Jandrei ainda reclama de uma questão que pode ser uma virose, e isso pode cortá-lo do jogo no Maracanã, nesse domingo, às 4h. Há males que vêm para bem. O Thiago Volpi mantido numa sequência que já não acontece há muito tempo, de 2 jogos consecutivos, mas se você se lembrar, o torcedor vai se lembrar, algumas das principais partidas do Thiago Volpi no gol do São Paulo foram exatamente contra o Flamengo. Eu posso citar aquela que aconteceu pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, está distante, lá em 2020, em novembro de 2020, a gente já está falando em mais de um ano, quase 1 ano e meio, mais de 1 ano seguramente, o Thiago Volpi foi o principal jogador do São Paulo numa goleada por 4-1. Você fala, o time ganha por 4-1 e o goleiro, o seu goleiro é o destaque? Sim. O Thiago Volpi, ele deu uma assistência, na época o São Paulo brigava pela liderança do Campeonato Brasileiro, até pelo título, era dirigido pelo Fernando Diniz. O Thiago Volpi deu uma assistência para o gol do Luciano e defendeu simplesmente 2 pênaltis contra o Flamengo, jogo que aconteceu no Maracanã. Então, possivelmente, se ele for, claro que isso traz bons fluidos e confiança que anda em baixa para o goleiro do São Paulo nos últimos jogos, nos últimos tempos. Então, vamos ver. Quem sabe? Pode ser o Thiago Volpi, quem sabe num grande momento.
O São Paulo sem barba, sem o barbudo Jandrei, mas possivelmente com um bigode, o bigodudo à disposição. O técnico Rogério Ceni falou sobre o último reforço apresentado pelo São Paulo, que já está livre para fazer a sua estreia, já está liberado, já está no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. O Rogério Ceni falando sobre André Anderson, um meia que estava no futebol italiano, que, a bem da verdade, tinha como começar na base do São Paulo, optou para ir para a base do Santos, não chegou a jogar profissionalmente no Brasil e foi embora para a Itália. E agora foi o último reforço apresentado pelo São Paulo. Rogério Ceni falando sobre El Bigode. Vamos lá. O André eu acompanho. Na verdade, o Departamento de Análise de Desempenho foi um dos nomes que me mostrou e eu comecei a acompanhar o André. Eu acho que ele tem um biotipo de acordo que combina com o nosso estilo de jogo. É mais um jogador para ocupar uma dessas 3 posições de meio que nós usamos e também até um segundo atacante, se necessário for. Ele é um jogador dinâmico, de boa qualidade técnica. Eu acho que ele vai ajudar bastante nessa caminhada longa, que é quarta e domingo, né? Para a gente ter mais opções de força. Ele é um jogador bem parecido com Sara, com Igor, com Nestor, uma junção de cada um, boa técnica, força física. Eu espero, ele ficou 10 dias praticamente sem treinar, mas já treinou agora 2 dias com a gente e eu espero que ele renda para o São Paulo, um jogador jovem, 22 anos, que nós conseguimos sem custos de empréstimo por 1 ano. Eu espero que ele possa provar o seu valor. É o campo que vai mostrar e eu espero que ele, ao menos disposição, eu já vi nele e eu espero contar com ele o mais rápido possível. Muitos elogios aí do chefe ao André Anderson, o departamento de estatística, o departamento de estudos passando dados e o Rogério Ceni de olho e gostou do futebol do André Anderson, que já está no boletim informativo diário, já está livre para atuar, de repente pode pintar como uma novidade, pelo menos como opção no banco de reservas para o time do São Paulo. Deve ir com força máxima o time do chefe Rogério Ceni para enfrentar o Flamengo. E com essa grande possibilidade de ter o Thiago Volpi mantido no gol, aí o Thiago Couto ficaria entre os reservas. O técnico Rogério Ceni também falou sobre essa janela de transferências que se encerrou na última terça-feira. Não se esperava a chegada do André Anderson. Ele foi o 7º reforço para o time do São Paulo. Será que o Rogério sai satisfeito dessa janela de transferências? Diz aí, chefe. Saiu satisfeito com relação ao esforço que a direção teve em manter jogadores, como você disse, não era esperado contratações, né? Se em alguma posição falta um jogador, a gente tenta improvisar, tenta encontrar, e a gente também muda o sistema de jogo para se adaptar aos que mais jogadores se apresentam em determinada posição, a gente ajusta a maneira de jogar. Não era essa maneira no começo do ano que eu esperava, mas foi o que melhor se ajustou para o nível, para o tipo de jogadores que nós temos, né? Então, fico satisfeito pelo empenho em estar tentando fazer com que tudo esteja, colocar tudo em dia. Eu acho que melhorar as condições de trabalho para todos nós e ainda trazer um ou outro jogador, que nós não fizemos contratações, investimentos em dinheiro, contratando jogadores, mas nós conseguimos, em observação, alguns em fim de contrato, pescar um ou outro jogador que pode ajudar o desenvolvimento, agregar o desenvolvimento do time. É isso. Pescar, garimpar, quando os recursos são poucos, é preciso muita criatividade. Vamos esperar para ver o futebol do André Anderson, que de repente pode aparecer nesse jogo contra o Flamengo, pelo menos como opção. São 4 jogos agora numa sequência fora de casa, a começar pelo Flamengo nesse domingo, às 4 da tarde, no estádio do Maracanã. Quem sabe mais uma vez com o Thiago Volpi, quem sabe até com o Thiago Volpi mais uma vez brilhando contra o rubro-negro carioca. Em 2020 ele foi muito feliz jogando no Maracanã. Fez outras partidas importantes contra o Flamengo. De repente é um adversário que motiva ainda mais o goleiro do São Paulo, que perdeu a posição para o Jandrei, mas de repente pode, a partir de agora, ter uma sequência. Gostaria que você falasse também sobre o André Anderson, esse reforço, El Bigode, que o Rogério Ceni elogiou bastante. E o Rogério Ceni falando que
chefe não agrada. Chefe agrada? Vamos ouvir de novo o Rogério Ceni. Eu acho só que jogador não gosta de chefe. Jogador gosta de quem treina eles. Chefe não. Então, Nós somos muito mais amigos do que a relação chefe. Chefes não agradam. Com essa frase de efeito, a gente encerra essa véspera do domingo de Páscoa, sábado, com bastante frio na zona oeste de São Paulo, também na capital paulista, em todo o sudeste brasileiro. Você se proteja, coma um pouquinho de chocolate, cuidado com o frio aí fora e muita torcida para você, tá bom? Grande abraço, beijo no seu coração, até a próxima. Gostaram das luminárias? Não são de PVC, elas são de cano antigo, cano de ferro, que já não se usa mais. Agora optaram pelo cobre. Abraço, até mais.